Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Doutor, eu tenho suspeita de angioedema hereditário, já tenho um filho portador da doença. Tenho problemas gastrointestinais desde os 15 anos, seguidos de dor abdominal, gases e vômitos. Antes das crises aparecem manchas vermelhas em forma de círculo nas dobras dos braços, às vezes costas também. Angioedema hereditário causa também essas manchas vermelhas? Não, não causa mancha vermelha não, Duzimar. O angioedema, a gente quando começa a investigação de um angioedema, inclusive vou até pedir para Daniel depois compartilhar um link nosso sobre o angioedema. Eu acho que existe uma playlist sobre angioedema, né, Daniel? Então ele vai compartilhar uma playlist de vários vídeos que eu explico como fazer o diagnóstico de angioedema. Né? Não que você faça o autodiagnóstico, pelo amor de Deus, não é isso. Só para que vocês entendam realmente, a título de conhecimentos gerais, a diferença de um angioedema, né? Os vários tipos de diagnósticos para o angioedema. Então o angioedema a gente começa primeiro com a seguinte situação: angioedema com urticária e angioedema sem urticária, tá? Pode ser que essas manchas vermelhas que você tem seja uma mancha vermelha que não seja urticária, não necessariamente porque é vermelho é que é urticária, pode ser um outro problema, pode estar relacionado a algum outro tipo de doença, uma doença reumática, uma doença hematológica, um processo infeccioso, alguma coisa assim, tá? Mas você talvez esteja pensando em questão de urticária. Então, o angioedema a gente começa assim, com urticária e sem urticária. Sem um angioedema com urticária, a gente pode praticamente descartar o chamado angioedema hereditário. A gente acaba investigando porque medicina não é uma ciência exata, né? A medicina, a gente muitas das vezes tem a sobreposição de outras doenças e pode ser que isso nos engane. Então a gente acaba investigando, mas a possibilidade de um angioedema com urticária ser o angioedema hereditário é muito difícil. Quando é angioedema hereditário é porque é um angioedema sem rastro cutâneo, sem urticária. Agora, nada impede também de você ter um angioedema não hereditário, tá? Aonde você apresente também uma doença reumática, ou um angioedema hereditário com uma doença reumática que esteja aparecendo, então, uma lesão avermelhada que não seja urticária na pele. Então, nada impede isso também, entendeu? Porque a medicina, como não é algo fixo, não existe uma regra muito sólida para a medicina, né? A medicina de certa forma, a gente trata de um organismo humano, uma máquina de carbono. A máquina de carbono ela é muito complexa, né? Por isso que a medicina está sempre mudando, os conceitos da medicina estão sempre mudando. A princípio, o angioedema hereditário viria sem urticária, mas conjecturando, existe a possibilidade de você ter um angioedema hereditário e, em paralelo, ter algum outro tipo de doença que possa estar fazendo com que você tenha o aparecimento de manchas na pele, tá bom? Então, isso é importante a gente definir isso e fazer o diagnóstico diferencial. Como é que a gente faz o diagnóstico para angioedema, né? O angioedema, você tem o idiopático, você tem aquele sem causa definida, você tem o angioedema onde você tem a enzima conversora o inibidor da C1 esterase, troquei Ades por bugado. O inibidor da C1 esterase, que é a enzima responsável pela manutenção da integridade física nossa sem um edema, ou seja, você tem o inibidor da C1 esterase normal, mas ele é pouco funcionante, ou você tem o inibidor da C1 esterase quantitativamente baixo, tá? E a forma que você tem que ver é justamente medir esse inibidor da C1 esterase, quantitativo, qualitativo, e também medir o complemento C4. Então, se você tiver um C4 baixo, existe a possibilidade também de você estar desenvolvendo um angioedema hereditário, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.